Tá gravando? Bom, pessoal, então retornando aqui, vamos analisar, vamos revisar a nossa prova bimestral. Aqui. Bom, pessoal, são 6 questõezinhas, né? Tá meio, parece que desconfigurado aqui com... Mas enfim, vamos lá. Vamos lá. Ó, a proteção do nome empresarial é assegurada. Alternativa A, desde que não seja idêntico ou semelhante a outro que venha a ser posteriormente depositado na mesma junta comercial. Semelhante não dá, né? Semelhante não. Idêntico impede idêntico, né? Semelhante você não vai conseguir registrar também. Então, o idêntico torna essa alternativa falsa. B, com o arquivamento dos atos constitutivos da sociedade na junta comercial. Essa é boa. C, mediante simples utilização desse nome de maneira continuada e uniforme de todos os negócios da empresa, independentemente de qualquer arquivamento. Não, é com o arquivamento. Então está fora também. A D, com o depósito do nome empresarial no INPE. Pessoal, o INPE é propriedade industrial. O registro do nome empresarial se faz na junta. Então, realmente, a resposta correta é a alternativa B, né? A alternativa B, né? Que a proteção do nome empresarial se dá com o arquivamento do ato constitutivo na junta comercial. Então, alternativa B. Bom, a segunda questão, olha lá. Dado o nome Construtora Souza e Silva Limitada, podemos afirmar que se trata de... Olha lá, pessoal, Souza e Silva é nome próprio de gente, Sendo nome próprio de gente, é firma, ou será uma firma, né? Ou será uma denominação, mas quanto à possibilidade de homenagem. Só que essa possibilidade de, na denominação, usar nome próprio a título de homenagem, ela exige que se tenha uma sociedade anônima, uma SA. E, nesse caso, não se tem sociedade anônima, se tem uma limitada, uma LTDA. Então, não é possível denominação nem com nome próprio, porque não é possível a homenagem aí. Então, tem que ser firma. Alternativa A, firma social. Pode ser. Alternativa B, título de estabelecimento, está fora, isso é nome empresarial. C, firma individual, é firma, então talvez pode ser. E D, denominação, está fora, não pode ser. Então sobra a alternativa A, que é firma social, e a alternativa C, que é firma individual. Agora, se a gente voltar para o nome, a gente vai ver que tem 2 nomes, Souza e Silva. Se tem 2 nomes, não pode ser individual, porque, pelo princípio da veracidade, se tem 2 nomes, tem que ter também 2 sócios aí, né? Então, a única possibilidade mesmo é de firma social. A resposta correta é a alternativa A, de firma social. Construtora Souza e Silva Limitada é uma firma social. Tem o nome próprio dos sócios, tem a atividade social que é construtora, poderia não ter, porque é facultativo, mas tem, é opção, né? Optar em colocar, não tem problema nenhum, e o tipo societário limitado. Pessoal, olha só, o tipo societário aqui limitado é justamente a matéria que a gente vai estudar agora no segundo bimestre, né? Como matéria semestral, realmente, né? Bom, pessoal, dando sequência aí à terceira questãozinha. Olha lá, Pedro Henrique tem uma sorveteria na qual vende sorvetes artesanais de sua marca Gelados. O imóvel no qual está localizada a empresa é alugado. Os móveis, os freezers e as máquinas necessárias para a elaboração dos sorvetes e o estoque da matéria-prima, no entanto, são de propriedade de Pedro Henrique. Ressalta-se que a marca é bastante conhecida na cidade e o estabelecimento já tem uma clientela fiel. Considerando os fatos expostos, assinale a alternativa correta.
Alternativa A, Pedro Henrique não pode ser considerado empresário, pois não desenvolve atividade empresarial por meio de uma sociedade empresária. Pessoal, para ser empresário, você tem que realizar uma atividade econômica, né? Desde que não intelectual. O Pedro Henrique, ele realiza uma atividade econômica e não intelectual. Portanto, ele é empresário, sim. Podendo ser esse conceito de empresário aplicado ao empresário individual, que é a pessoa física, como o caso do Pedro Henrique, que exerce sozinho, ou a sociedade empresária, que é a pessoa jurídica, que exerce através de sócios. Mas mesmo a pessoa física que exerce uma atividade empresarial, que é econômica e não intelectual, ele é, sim, empresário sem problema nenhum. Então, a atividade do Pedro Henrique pode ser considerada empresarial, não é que pode, é empresarial e exercida na forma individual, na forma de empresário individual, sem problema nenhum. Então, essa alternativa está fora, né? A B. Fazem parte do estabelecimento empresarial todos os bens que estão organizados para o desenvolvimento da empresa. Isso é, tanto o ponto comercial, quanto os freezers, as máquinas, os móveis, o estoque e a marca gelados. Verdadeiro, né? O estabelecimento empresarial, ele é o complexo de bens, reunindo os bens materiais e imateriais, né? A alternativa B não trouxe o imóvel, mas o enunciado falou que o imóvel em si não é do Pedro Henrique, então realmente aí não pode compor, né, a propriedade dele dentro do estabelecimento. Agora, todos os restantes, os móveis que guarnecem, as receitas, não falou, mas as receitas, os sorvetes, né, o título de estabelecimento e a marca, né, gelados, também compõem aí o conceito de estabelecimento. Então, a B é verdadeira. Pessoal, depois vem a C. Se Pedro Henrique desejar alienar o estabelecimento, o preço do negócio deverá corresponder exatamente ao preço do mercado dos bens de sua propriedade, considerados isoladamente. Não, pessoal. Né? Considerar o preço dos bens, mas de forma isolada, é não considerar o valor da organização e nem da potencialidade de lucro, que recebe o nome de aviamento. Então, além do valor dos bens somados, né, ainda que isolados, né, porém somados, tem que se considerar aí também o valor da organização e do aviamento. Então, essa alternativa, ela está errada. E a D, faz parte do estabelecimento empresarial apenas o estoque de matéria-prima, pois somente esses bens são de propriedade de Pedro Henrique. Não, né? A marca é de propriedade dele, o título de estabelecimento, ponto comercial, né? Então, não é apenas a matéria-prima, é todo o complexo de bens que compõe o estabelecimento e pertence ao Pedro Henrique. Então, realmente, a resposta correta fica alternativa B. Alternativa B. Dando sequência aí, pessoal, a questão 4. Né? Considerando o atual estágio do direito comercial e empresarial brasileiro, assinale a opção correta. Vamos lá. O Código Civil de 2002 não revogou a antiga legislação sobre sociedades empresárias. Revogou, pessoal. A antiga legislação de sociedades empresárias era o próprio Código Comercial, né? E havia algumas leis esparsas. Mas o Código Civil, ao tratar completamente da matéria sobre sociedades empresárias, ele revogou a antiga legislação sobre sociedade empresária. O que ele não revogou foi o que ele não tratou. E o que ele não tratou? Cooperativas, né, e sociedades por ações. Né? Então, as cooperativas e sociedades por ações, as legislações antigas de cooperativa e sociedade por ações permanecem em vigor até hoje, não foram revogadas pelo Código de 2002, porque, na verdade, o Código de 2002 não versou sobre essa matéria aí. B. O Código Civil de 2002 revogou totalmente o Código Comercial de 1850. Alternativa errada. Por quê? Porque o Código Civil de 2002 revogou, na verdade, parcialmente o Código Comercial. De que modo? O Código Civil de 2002 revogou expressamente a primeira parte do Código Comercial de 1850, que refere ao comércio em geral, né? E também, porém, manteve em vigor a segunda parte do Código Comercial, que é sobre o comércio marítimo. E essa segunda parte do Código Comercial de 1850 do comércio marítimo continua em vigor até hoje, regrando toda a navegação no mar territorial brasileiro, que é a conhecida navegação de cabotagem.
né? Então, esse item está falso, porque o que houve, na verdade, foi uma revogação não total, mas sim parcial. E a alternativa C. A Constituição brasileira estabelece a competência privativa da União para legislar sobre direito comercial e empresarial. Pessoal, essa alternativa é boa, mas vamos dar uma olhada na alternativa D primeiro. O Código Civil de 2002, assim como o Código Comercial de 1850, adotou a teoria da empresa. Falsa, né? Inclusive foi matéria do nosso trabalho bimestral. O Código Comercial de 1850 adotou a teoria dos atos de comércio, que era a teoria adequada para a sociedade da época, porque a atividade econômica na época, 1850, quando não se tinha feito a Revolução Industrial ainda, era uma atividade econômica restrita ao comércio, que não se preocupava em si com a produção, porque a produção agrária era para um regime escravocrata e a produção urbana era para um regime familiar, então não era propriamente relações econômicas ou realizadas sob a forma de relação econômica. E é por isso que o Código Comercial de 1850 adotou a teoria dos atos de comércio, que prevê como objeto de incidência do direito então chamado comercial apenas o comércio, apenas a intermediação de bens. Né? Enquanto que o Código Comercial, enquanto o Código Civil de 2002, esse sim realmente adotou a teoria da empresa. Então, a alternativa correta é a alternativa C. A Constituição da República estabelece a competência privativa da União para legislar sobre direito comercial ou empresarial. Da mesma forma que é competência privativa legislar sobre direito civil, direito processual, né? Então, a União que deve estabelecer as normas, né? E os estados e municípios caberão seguir essas normas estabelecidas pela União. E a ideia é justamente permitir a manutenção, né, da unidade territorial e a unidade de país, né? Nosso federalismo aqui, ele é caracterizado por uma redução das atribuições dos estados e dos municípios, diferentemente do federalismo americano, em que a União ela tem um poder legislativo menor, porque cada estado ele de fato mantém para si autonomias legislativas, né? Tanto é que nos Estados Unidos cada estado tem o seu próprio código civil, processual, penal, e isso varia de estado para estado. Aqui no Brasil não, né? Nosso federalismo ele é muito mais centrado na União, né? E a Constituição estabelece inclusive competências legislativas privativas da União nessas matérias dos ramos do direito aí, visando manter uma unidade estatal brasileira, né? Bom, pessoal, então a resposta correta é a alternativa C. E a gente pode continuar aí na análise das nossas questões, indo aí para a questão número 5. Questão número 5. Olha lá, está escrito que, de acordo com a legislação em vigor, são atos próprios do registro de empresas. Vamos lá. Alternativa A matrícula de atos constitutivos de empresário individual, o arquivamento de ato constitutivo de sociedade empresária, a autenticação dos instrumentos de escrituração dos agentes e auxiliares do comércio. Pessoal, então antes da gente entrar aqui, vamos já estabelecer as regrinhas que vai ficar muito mais fácil de pesquisar depois dentre as alternativas. Olha só, a junta comercial, ela realiza 3 tipos de atos, né? O arquivamento, a autenticação e a matrícula. E cada um desses atos é específico para uma determinada atividade empresarial ou para um determinado ato empresarial. O arquivamento feito pela junta se refere aos atos constitutivos do empresário, como o contrato social e o estatuto social, né? Então, o arquivamento se refere aos atos constitutivos, né, que é o contrato social e o estatuto social, né? Como também, né, para o caso do empresário individual, a declaração de firma individual ou também chamado requerimento de empresário, né? Então, a declaração de firma individual ou também chamado requerimento de empresário. O segundo ato que a junta comercial realiza é a autenticação.
E a autenticação se refere aos livros empresariais, né? Então, os livros empresariais, eles têm que ser escriturados pelo empresário e autenticado na junta comercial. E o último ato realizado pela junta comercial é a matrícula. O último ato é a matrícula. Pessoal, na matrícula, o que se tem registrado na junta é a existência, né, e a habilitação dos tradutores juramentados. Né? A matrícula, então, se refere aos tradutores juramentados. Então, arquivamento dos atos constitutivos, autenticação dos livros empresariais e matrícula dos tradutores juramentados. A alternativa A está falando em matrícula dos atos constitutivos. Está errado, porque matrícula não é de ato constitutivo. Matrícula é de registro de tradutor juramentado. Ato constitutivo não é matrícula, é arquivamento. Então, a alternativa A está fora. A B, matrícula dos tradutores públicos. Tá bom? Arquivamento dos atos constitutivos das sociedades empresárias. Tá bom. E a autenticação dos instrumentos de escrituração empresarial, que são os livros empresariais. Tá bom também. Então, essa alternativa B, muito boa. Mas vamos continuar analisando aí. Alternativa C, a matrícula de escrituração empresarial, o arquivamento dos atos constitutivos e a autenticação feita por tradutores juramentados. Tudo errado, né? A matrícula de escrituração, tá errado? A autenticação de escrituração. Arquivamento dos atos constitutivos está certo, mas não é autenticação dos tradutores, é matrícula dos tradutores. Então, tá fora. A D, matrícula dos tradutores públicos, está boa. Arquivamento dos documentos relativos à constituição das sociedades empresariais, está bom também. E autenticação dos atos constitutivos de sociedade simples. Gente, a junta comercial não registra ato constitutivo de sociedade simples. Quem registra ato constitutivo de sociedade simples não é a junta, é o cartório. Então, o finalzinho aí está errado. De modo que, realmente, a resposta correta é a resposta B. Arquivamento dos atos constitutivos, autenticação dos livros empresariais e matrícula dos tradutores juramentados. A alternativa correta é a alternativa B. Pessoal, e a última questão, para a gente matar isso aqui, é a sexta questão. Diz o seguinte para a gente. A adoção da teoria da empresa no direito positivo brasileiro se consolida com a entrada em vigor do Código Civil de 2002. Ainda assim, o atual ordenamento jurídico brasileiro reconhece hipóteses de atividades econômicas civis que não se submetem ao regime jurídico empresarial. A esse respeito, analise os exemplos a seguir. Item 1. Leonardo presta serviço de consultoria diretamente a pessoas físicas ou jurídicas, com habitualidade e intuito lucrativo, mas sem constituir sociedade, tampouco contratar empregados. Pessoal, o Leonardo é empresário ou não? Não é. Por que ele não é? Se ele exerce uma atividade com habitualidade, intuito de lucro. Por que ele não é? Porque a atividade de consultoria é uma atividade intelectual. E sendo atividade intelectual, ela está excluída do conceito de empresário. Então, o Leonardo não é empresário, ele exerce, na verdade, uma atividade econômica, porém de natureza civil, né? Natureza civil. Então, não é empresário. 2. Cristina é advogada, recém-formada, que atende pessoalmente seus primeiros clientes no escritório de advocacia, da qual é sócia com sua amiga Ana, também advogada, contando com auxílio de colaboradores e empregados na função de recepcionista, secretária e arquivista. Pessoal, não há dúvida que a Cristina exerce atividade econômica, né? Porém, como a atividade econômica dela é a advocacia e a advocacia é uma atividade intelectual, ainda que a Cristina exerça atividade econômica, tenha local, tenha sócio, tenha colaboradores, a atividade, enfim, é intelectual. Então, a Cristina, ela não é empresária. A atividade dela é uma atividade civil, né? Uma atividade civil. E aí vem o item 3, que diz o seguinte para a gente, olha lá. Helena prepara em sua casa doces que vende para restaurantes e bufês.
com habitualidade e intuito de lucro, mas sem constituir sociedade, porém com contribuição de empregado. Gente, a atividade da Helena é a produção de doces, né? Que não é uma atividade intelectual. E, além disso, ela vende os doces, então ela exerce uma atividade econômica. De forma organizada, porque ela tem uma estrutura, ela tem os fatores de produção, ela tem matéria-prima, que é a farinha, que é o chocolate, o marrom glacê, enfim, né? Usado para o bolo. Ela tem o capital, que é a forma, que é o forno, né? Que é a batedeira. Ela tem tecnologia, que é a receita desses bolos que ela produz aí, né? Que, na minha opinião, é a tecnologia maior do mundo, porque eu acho dificílimo acertar bolo aí, né? O meu sempre fica ruim. E nessa quarentena eu descobri que é porque eu bato o fermento no liquidificador junto com os outros ingredientes, né? Enquanto que eu deveria primeiro bater os outros ingredientes e, ao término do batimento, só depois do batimento, acrescentar o fermento aí. Então, quarentena vivendo e aprendendo, né? E no caso da Helena, ela tem aí mão de obra, né? Porque ela recebe a contribuição de empregados, né? E não sendo uma atividade intelectual, a atividade da Helena é sim uma atividade empresarial. Então, submetem-se ao regime jurídico empresarial a atividade exercida por apenas Helena, apenas Helena. O Leonardo, a atividade intelectual está fora, a Cristina, a atividade intelectual está fora, então fica como resposta apenas Helena. O único empresário aí é a Helena. Pessoal, então a resposta correta, resposta E, Helena apenas. E com isso, então, a gente terminou de revisar todas as questões que foram propostas aí. Bom, pessoal, e aí então eu vou interromper a gravação, né, para a gente ver se a gente bate um papo aqui, né, para verificar como que vai ser a continuidade da nossa disciplina. Vou encerrar aqui.